Mente Aberta no ar e eu deixo aí para você as nossas redes sociais. Na verdade, a minha rede social é Charles Campos, pelo Facebook você me encontra e o e-mail para você participar comigo é o menteaberta@redesuper.com.br. Eu recebo hoje aqui, gente, o Fernando Borja. Fernando é administrador, advogado, pastor, missionário, né? Internacional, com experiências transculturais, já viajou várias partes do mundo, já trabalhou fora, já teve experiência nos Estados Unidos, fez o Cristo para as Nações fora, foi um fundador, não um fundador, mas foi aquele que construiu o prédio do Colégio Cristão, a chamada Unidade 2, né? O extinto, a nova fase do colégio, participou da inauguração do Lagoinha.com, ajudou lá e está envolvido em várias áreas da igreja. Teve um período fora, retornou, e hoje contribui para coordenar as obras da igreja em tantos processos de expansão e teve uma experiência na política, né, Nando? Mas essa experiência na política não é para alguns como é para ter um cargo público, para viver bem, ter um apartamento em Brasília e ganhar dinheiro. A sua experiência vem de um vídeo lá que eu assisti com você, da Conferência Profética no ano 2000, não é isso? Isso foi o que aconteceu em 2001. Mas é interessante, o que mais me puxou muito para esse desejo de realmente sair candidato dessa vez foi a ideia de levantar uma causa. Então é interessante que muitas pessoas querem ser candidatos e falam assim, não, na hora que eu for eleito eu vou ter alguma causa para fazer. E já o nosso caso não, a gente descobriu uma causa, precisava alguém para capitanear essa causa, precisava alguém para popularizar essa causa, rodar o Estado, falar sobre ela, acordar o cristão sobre o fato do que andava acontecendo, do que anda acontecendo com as nossas leis hoje em dia e poder realmente conscientizá-los e convencê-los de que nós precisamos de pessoas que tenham temor a Deus lá em Brasília para poder resistir principalmente a alguns tipos de leis que são contrárias à vida e à família, porque não tem como. Você vai falar de ser cristão e você não se levantar contra coisas e atos que andam acontecendo à sua volta, como é que você pode falar que o amor de Deus está na sua vida? Nando, a igreja se distanciou muito da política e agora ela tenta retornar e talvez não sabe como. Por que isso? Eu percebo que muitas igrejas, algumas denominações elegem seus candidatos. Mas assim, não é uma crítica, é só uma reflexão numa espécie de curral eleitoral. Está aqui o candidato, todo mundo vota nele, ok? Todo mundo, se é crente ou se é dessa igreja, você vota no fulano. E se não votar, isso não é votar, colocado para fora, né? Você está excluído. Já ouvi alguns casos de pastor falar isso de púlpito, realmente. Se não votar no nosso candidato, não precisa voltar aqui mais não. Pode procurar outra igreja. Chegou a esse cúmulo que eu já observei em alguns lugares. Isso é o coronelismo, né? Olha, isso é um voto de cabresto, eu acredito que um grande problema que aconteceu no Brasil foi realmente a herança do militarismo. Quando nós éramos jovens, você ainda é muito novo, também não sou muito velho não, mas eu me lembro desde criança, nas épocas de colégio batista, e nós nunca fomos chamados, convocados para debater, para falar sobre algum tipo de política pública nessa nação. Nós só começamos realmente a nos preocupar com cidadania depois da Constituição de 88. E nós temos hoje uma democracia tão frágil, e tão fraca, tão imatura, tão nova, que acaba uma eleição onde vários partidos debateram, discutiram. E quando acaba a eleição ainda continua aquelas revoltas, marcas, cicatrizes de campanha. Você pensar que os Estados Unidos é uma democracia de muito mais tempo que o Brasil, só tem dois partidos praticamente. Na época da campanha, eles fazem de tudo um contra o outro, mas acabou a campanha, falaram, não, agora nós somos um só país, vamos embora, vamos fazer o que precisa ser feito. Essas ranhuras, essas ranhetas que existem aqui, que aconteceram, lá podem existir, mas não tanto quanto aqui, porque já existe uma maturidade em questão de democracia. Nós temos que entender que acabou-se a eleição, apurou-se o que tem que ser apurado, tem o vencedor, teve o perdedor, mas no fundo o país inteiro ganhou. Nós passamos por um processo de sufrágio universal, as pessoas escolheram quem eles escolheram, nós temos que avaliar os números e ver realmente o que é válido e o que não é. Uma coisa que me surpreende muito é você pensar que de 37 a 39 milhões de pessoas não votaram, não foram votar. Ou algumas, se foram, simplesmente anularam o seu voto ou votaram em branco.
preferiram se omitir. E o número de eleitos de votos que a Dilma teve, se não me engano, foram 54 milhões e o Aécio 51 milhões. 51,5. E mais ou menos 37 milhões de pessoas Ou seja, não foram. Pessoas que poderiam definir. E isso porque é obrigatório, porque realmente, se eles aprovaram a lei que o voto não seja mais obrigatório, a maioria não. Aí realmente a grande maioria não vai. Comentaristas disseram que essa é uma grande interrogação. Alguns tentaram justificar dizendo que pode ser uma forma de protesto, mas, por outro lado, mostra um desinteresse da população do Brasil, um descrédito com o sistema eleitoral. As pessoas acreditam que nada vai mudar. É interessante, eu estava lendo agora há pouco tempo um livro, um autor que eu gosto demais dele, já estive com ele aqui várias vezes nos programas, quero até mandar um grande abraço aí para o Rudá Rissi, uma pessoa fabulosa, aprendi muitas coisas com ele, e ele tem um livro sobre o lulismo. E quando ele escreve sobre o lulismo, ele vem pegando a Aérea Vargas, ele vem contando a época do Fernando Collor de Mello. Lulismo como movimento. Isso, como uma história, como uma fase, a fase do lulismo. Ou seja, pessoas ascenderam à classe média. E essas pessoas que ascenderam à classe média, eles alimentam o lulismo e o lulismo se alimenta deles. Ou seja, quanto mais criam-se tipos de programas para que possam essas pessoas serem beneficiadas, mais elas querem manter essa forma de lulismo para que um ajude o outro. Só que é o seguinte, eles não se importam com os políticos, eles não acreditam nos próprios políticos, está no próprio livro do Rudá. Ou seja, é curioso, ou seja, eles não se importam com o que está acontecendo. Talvez anos atrás, a gente teve, em Minas Gerais principalmente, ouvia-se muito, quando teve um governador aqui no norte de Minas, que veio e foi, realmente até hoje ele tem uma grande predominância no norte de Minas, e você ouvia as frases das pessoas falar assim, não, eu voto nesse aí, ele rouba, mas ele faz. Isso é mais uma vez uma sequela desse tempo da gente ainda ser infantil na democracia. Se tornou um slogan, né? Rouba, mas faz. Isso. As pessoas pensavam e estão mudando a consciência de que antigamente eles roubavam e não faziam. Não, agora esse é melhor, esse aqui rouba, mas pelo menos ele faz. Não, esse aqui ele detém o poder de uma forma talvez ilegítima, mas beneficia alguns. Mas o fundo e a grande realidade é que a educação vem mudando as pessoas. Ou seja, vai chegar o tempo onde essas pessoas que estão sendo beneficiadas vão acordar e entenderem o seguinte, opa, isso não é benefício para mim que fulano concedeu para mim, isso é obrigação do Estado. Isso foi decidido desde a Constituição de 88, que nós escolhemos, nós brasileiros escolhemos um custo social elevado. A Constituição brasileira é a Constituição que mais focaliza o trabalho pelo social. Ela pensa na criança, no adolescente, no deficiente físico, na mulher, nos direitos da mulher, principalmente da violência contra a mulher, no idoso, a Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei de Educação, e ela toda preparada para institucionalizar em todas as instâncias que nós temos hoje no município e no Estado, os seus conselhos. E desde o artigo 1º, no artigo 14 e num outro artigo 200 e pouco, diz que a participação popular é o mais importante. Aí que entra um detalhe curioso. Caiu agora há pouco tempo, se eu não me engano foi ontem, e aquela votação que eles estavam querendo colocar as organizações sociais para, de certa forma, governar. Alguns falaram que não, isso é uma forma de colocar tipo a União Soviética, os sovietes, em cada das organizações do Estado, para que assim eles controlem. Olha, isso existe porque eu vi no Vietnã acontecendo. Eu estive no Vietnã e eu vi como o controle do grande partidão tem sobre a vida de todo mundo. Dentro de um prédio tem um representante do partido. Ele sabe aonde você vai, o que você faz, e se você não apareceu um dia, 2 dias, ele bate na sua porta e pergunta à sua mulher, escuta, eu não vi o Charles, cadê ele? Ele fiscaliza a vida de todo mundo do prédio. E existe um do grande partido que toma conta de todo mundo no quarteirão. Existe um do grande partido que toma conta de todo mundo naquele bairro. Existe um do grande partido, um controlando a vida do outro. E se você estiver, por exemplo, em Ho Chi Minh, e se você quiser ir para uma outra cidade, você tem que pedir autorização. E aquela autorização vai seguir a cadeia de controle,
E se ela autorizar para você, você pode viajar. Eu sei porque nós chegamos a fazer treinamentos com pessoas e nós não podíamos nos reunir com elas. Eu cheguei numa igreja que era do tamanho de uma garagem e tinha na parede uma permissão para reunir até 20 pessoas. Esse é o tipo do Estado controlador. E esse tipo de coisa que eles estão falando de colocar em todas as organizações do Estado, esse tipo de gente é para controlar. Se não for para controlar, que isso seja decidido de uma forma democrática. Só que eles falaram que a forma que iria ser decidido seria feita através de poucas pessoas que decidiriam. Anos atrás, o Fundo da Infância e Adolescência no Estado de Minas e também no município, qualquer pessoa poderia se inscrever às suas organizações sociais. Eles começaram a limitar e colocar que só organizações sociais poderiam indicar outras organizações sociais. E muitas vezes vão limitando outras organizações de entrarem. O grande problema hoje que nós temos no Brasil é a fraqueza que as nossas instituições democráticas estão passando. Nós estamos vendo hoje, nós estamos assistindo o que anda acontecendo no Supremo Tribunal Federal, onde a grande maioria dos ministros estão sendo indicados somente por um partido. Eu sou completamente a favor da alternância de poder, não interessa se é o PT, se é o PSDB, se é o PMDB, a melhor coisa para a democracia é oxigenar através da alternância de poder. E isso melhora para todo mundo. Aconteceu no estado de Minas Gerais agora uma mudança. Vai entrar um novo partido para governar. Talvez algumas pessoas não gostem, mas para a democracia vai ser bom. Por quê? Porque se existe algum tipo de império que foi criado em 12 anos ou 16 anos de outro governo, vai entrar um agora e vai desaparelhar o Estado e vai tentar aparelhar com o dele. E no momento que ele for apresentar suas propostas, elas vão ser debatidas, elas vão ser discutidas. O papel da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais vai ganhar relevância. Os deputados estaduais em Minas Gerais hoje vão ter a oportunidade do debate, coisa que não acontece há quanto tempo? Então isso é bom. Isso vai chegar num ponto que você vai ver agora as pessoas discutindo sobre leis e projetos de uma forma de alto nível. Nós não podemos deixar que isso aconteça na campanha eleitoral, chegar dentro da casa onde se discute as leis, começar a falar mal da própria vida particular de uma pessoa. Isso é terrível. No programa Roda Viva dessa semana, eu estava vendo uns repórteres conversando entre eles e eles criticando o papel de um ex-presidente da República. Eles falaram o seguinte: olha, nós não assistimos momento nenhum, esquece o partido, um ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, falando mal da vida de alguém. Mas nós assistimos, principalmente, o ex-presidente Lula falando de um outro partido, que esse partido, esse candidato, ele é nazista. Isso está divulgado, gente, não fui eu que falei, não. Estou dizendo que isso aí é horrível para todos nós, como brasileiros. Isso nos envergonha. Uma pessoa no nível de um ex-presidente da República descer lá embaixo para parecer que é briga de torcida. Pelo amor de Deus, isso não se faz. Ô, Nando, a minha preocupação com relação a isso é porque eu percebi nessas eleições um envolvimento, apesar de uma abstenção das maiores que tivemos no processo democrático do Brasil, os nervos mais acirrados dos dois lados. Eu lembro de André, numa ministração, que ele disse o seguinte: gente, política não é que não se discute, mas vamos entender uma coisa, somos irmãos e somos cristãos. Você tem um cristão que é atleticano, o outro que é cruzeirense, você tem um cristão que é flamenguista e o outro que torce para o Fluminense, você tem um que é corintiano e o outro São Paulino. Você não vai fazer o São Paulino virar corintiano por imposição, por argumentações. Ele é corintiano de paixão, ele é São Paulino de paixão. Eu sou atleticano de paixão, o outro é cruzeirense por paixão. Nós não vamos levar isso para o campo pessoal. E o que vimos na política é um grande número, vamos colocar assim, comprovar isso, mas percebemos um grande número de pessoas envolvendo na política, denegrindo de um lado ou do outro, acirrando os nervos, mas pessoas que nunca participaram da vida política. Parece que vem uma onda, vamos atacar o fulano, vamos atacar o ciclano. Tomaram um lado, né? Tomaram um partido. Vamos atacar isso, vamos acabar com isso. Eu voltaria mais uma vez em falar a questão de maturidade. Paulo fala que quando eu era criança, eu agia como criança. Então, você que está assistindo a gente nesse momento, você é um cristão, vou falar para você.
você precisa crescer e amadurecer. Porque nós podemos ter as emoções. A gente vai no campo de futebol, assiste um time jogando contra o outro, fica aquela emoção, acabou o jogo. Você tem na família, Nando, Acabou na o reunião jogo. de final de ano, você Não tem tem um que problema torce nenhum. pelo Atlético, outro pelo... Agora, eu vou falar algo Congregando interessante. Política, esporte, né, religião, se discute sim. Sim. Se discute sim. Não tem brigas. O que nós temos que entender, e é algo muito interessante, a unanimidade é burra. Presta atenção que eu vou falar com você. A unanimidade é burra. É burro e impede o crescimento. Isso, por quê? Você deve discutir tudo, você deve falar de tudo, mas a unidade é o que a Bíblia nos ensina a ter. Nós vamos continuar unidos no mesmo espírito, mas numa reunião, seja na empresa, seja na igreja, seja no momento da gestão, seja no momento de tomar as melhores decisões, porque nós somos obrigados a cuidar de um rebanho, de um povo ou de funcionários, gente, nós temos que discutir. Porque eu estou vendo aqui um copo de um jeito, né? Se fala muito, né? Você tem um copo pela metade, uma pessoa vai olhar o copo e falar assim, o copo está quase cheio. O outro vai olhar e falar assim, o copo está quase vazio. Mas do seu lado você vê o copo de um jeito e a outra pessoa de um outro flanco, ele enxerga o copo de outro jeito. Então nós temos que ter a liberdade de discutir as coisas com maturidade. Discussão de alto nível é o que nós precisamos ter hoje em todos os ambientes. Ó, eu percebi o seguinte, você saiu candidato e você fez a sua campanha. E a gente acompanhou inúmeras situações envolvendo candidatos e candidatos de várias regiões, mas a sua campanha prevaleceu dentro de um ponto ético. É tanto que no final da campanha você ganhou vários adeptos, né, ou apoiadores. Como é que foi a sua escolha por manter sem apelação para que fosse... Porque parece que a apelação que eu digo eu não sei se há um certo desespero político, o que eu preciso fazer para ganhar o meu voto, onde eu preciso mexer. E na sua campanha nós percebemos a ética permeando tudo aquilo que você fazia. É para colocar isso aqui? É para tirar? Não tem problema, eu tiro. Quais são as regras, né, do jogo? É interessante o seguinte, eu confesso para você que a gente aprende isso de berço. E a gente aprende isso também na vida cristã. É maturidade para mim, eu compreender que aquilo que precisa ser feito deve ser feito. A omissão é a pior coisa. Então, quando a gente vê alguma coisa injusta acontecendo e ninguém faz nada, não adianta nada você ficar orando a Deus, levanta alguém, só falta Deus dar um tapa na nossa cara e falar assim, opa, eu estou esperando é você. Eu estou esperando você ter atitude, porque a minha atitude eu fiz lá na cruz. E, curiosamente, a gente vai vendo o que a vida cristã é. Eu tenho que assumir aquilo que eu devo fazer. Se ele morreu por mim, sendo meu rei, o que eu tenho feito por ele? Então, em questão de ética, em questão de seriedade, eu aprendi... Desde menino, eu aprendi que tudo que viesse à minha mão eu deveria fazer conforme a minha capacidade. E eu aprendi o que é certo e errado desde novo. E eu ensino às minhas crianças o que é certo e errado desde novo. Um dos grandes problemas que nós temos hoje no nosso meio é a falta de parâmetros. Quando você começa a ver que todo mundo está fazendo daquele jeito, então eu também vou fazer. Tá aquele tanto de menino na sala de aula colando, os meninos vão falar assim, não, se não colar é trouxa. E muitas vezes nós estamos caminhando para isso. O que aconteceu é que realmente Deus colocou na minha mão uma causa e eu tinha que levantar essa causa. Eu não posso aceitar, e em nome de Jesus eu falo aqui, no estado de Minas Gerais, eu corri esse estado, tive em várias igrejas, tive em vários lugares, e confesso para você, tive oportunidades maravilhosas, principalmente no meio de católicos. Falo para vocês aqui com muita satisfação e com muita alegria. Fui muito bem recebido no meio dos católicos. Por quê? Eles têm princípios também. Pessoas que falaram, eu também não concordo com isso e quero te ajudar. Eu fiquei assim, tremendamente satisfeito de ver que eu conseguia transitar em vários tipos de igrejas, em vários tipos de ambiente, porque eu levantei a bandeira que todos desejavam. Ou seja, nenhum de nós deseja
que a educação sexual dos nossos filhos seja feita dentro das escolas. Ela deve ser feita em casa. Uma esse é o papel da coisa família. é você ensinar sobre procriação, você ensinar sobre a sexologia dos animais, do homem e da mulher. A outra é a apologia ao sexo. A outra é a apologia ao homossexualismo. A outra é a apologia às drogas. A outra é a apologia à prostituição. E isso anda acontecendo todos os dias. Todos os dias. Hoje eu estive conversando com uma mulher, ela falando comigo que ela quis mudar as crianças delas de uma escola, porque com 10 anos de idade ela estava sofrendo bullying dentro da sala de aula, porque até hoje a menina não beijou na boca. Uau. 10 anos Isso é a de idade. realidade que anda acontecendo no nosso meio. Você quer beijar na boca com 10, com 12, com 14? Por que eles não respeitam a gente? Se nós respeitamos quem quer ter relacionamento sexual, sua preferência sexual, se nós respeitamos o que ele quer fazer com o seu corpo, como ele quer fazer com o seu corpo, tudo bem. Mas, por exemplo, eu não posso aceitar que uma pessoa fale, eu sou dono do meu corpo. Tudo bem, faça o corpo que você quiser. Mas se existe vida dentro do seu corpo, eu não aceito. Eu não aceito o aborto. A própria Bíblia fala sobre o Vale de Rinoca, chamado o Vale da Matança. Nós não vamos aceitar deixar o país se transformar num Vale da Matança. Porque já estão fazendo isso direto em todos os lugares. A exploração sexual das nossas crianças hoje estão feitas nas estradas brasileiras de todos os lados. Eu andei em estradas brasileiras. E eu já vi depoimentos, e se você quiser, você pode entrar aí e olhar. Vou tentar lembrar o nome aqui rapidamente. R$1. R$1.org. Eu já vi esse Um site. documentário que foi feito por uma organização, que foi a Jovens com Missão, Isso teve a no norte do participação de Brasil. várias pessoas, e chamam R$1 porque uma criança chega perto de um missionário e fala assim, tio, por R$1 eu faço sexo oral com você. Ô, gente, isso não se fala na televisão? Isso se fala. Porque tem crianças sendo abusadas e vocês não se importam. E todos nós vamos ser julgados. Olha, Charles. Ô, Nando, nós vamos ter que... Você vai voltar aqui para conversar mais com a gente. Nosso tempo foi embora. Não é fácil. Mas Nós eu queria temos falar uma rapidamente oportunidade- só sobre uma coisa. As pessoas me perguntam assim, pastor, por que você mexe com política? Você é pastor? Olha, eu queria deixar muito claro uma coisa interessante. Número 1, eu não sou pastor de um rebanho. Eu não deixo... O pastor sênior, ele é o pastor daquele rebanho da igreja. Eu não sou pastor sênior da igreja. Segundo, eu fui preparado desde a minha infância. Antes de ser pastor, porque eu virei pastor porque eu estudei missões, e quando eu estudei missões e me entregaram um diploma, e quando me entregaram um diploma, falaram, você é pastor agora? Eu falei, eu sou pastor agora? É. Então tá, então você é aquilo que me deram. Mas eu sou advogado, eu sou administrador de empresas, eu sou empresário, e a vida inteira eu trabalhei com o terceiro setor. A vida inteira eu discuti sobre política pública. Desde 1988, eu estou envolvido em questões políticas e em questões partidárias. Então, ou seja, eu fui preparado para isso. Não quer dizer que eu tenho obrigação de ganhar. O que eu fiz, eu já fiquei muito satisfeito, é que eu consegui colocar na agenda de muitas igrejas, e principalmente de alguns governantes, a causa que nós precisamos lutar. E isso eu fiquei satisfeito. Então, E nós vamos lutar mais com a televisão. É um canal que nós temos, um meio de comunicação, e nós precisamos levar isso à discussão, à reflexão de casa em casa. Afinal de contas, precisamos lutar até contra a censura na mídia. São muitas coisas que estão para vir por aí e a gente precisa se armar para isso. Não se armar, a gente precisa criar uma boa base de reflexão e de diálogo para isso. Mas você volta aqui, Nando. vamos sim. Os temas são interessantes e a cada dia que passa, todos nós precisamos saber discutir isso. É verdade. Né?